Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como sempre, organizado pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, e temos de praxe a parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos abordar um tema que vem sendo reiteradamente abordado por nós aqui, que é o papel que os militares têm jogado, né, nesse processo político brasileiro. Nós estamos dando o título de Os Militares, o Bolsonarismo e as Conspirações Antidemocráticas. Este último período, com o andamento da CPMI do 8 de janeiro no Congresso e também com as investigações todas que vêm avançando no âmbito da Polícia Federal, nós temos percebido uma aproximação crescente de pessoas, fundamentalmente da reserva, mas pessoas de altos escalões das Forças Armadas, particularmente do Exército, como implicadas não só no 8 de janeiro, como também nos processos todos de questionamento da democracia que vem ocorrendo fundamentalmente a partir de 2013, mas que tiveram alguns ápices. Alguns dos militares que vêm sendo envolvidos, fortemente envolvidos, não são de pequena importância. Nós temos o caso do general Braga Neto, que foi inclusive candidato a vice-presidente da República. Nós temos o caso do general Ridalto, né? General Ridalto, para grande surpresa nossa, ele é não só um ator direto no caso dos acampamentos nos quartéis, particularmente no quartel em Brasília, mas ele e também no próprio 8 de janeiro, mas é também um participante importante da elaboração do projeto de nação, né? Ele é ele é da equipe do Instituto Sagres, né, juntamente com uma série de outros grandes oficiais, fundamentalmente da reserva, né? E o Instituto Sagres desenvolveu o projeto o texto do projeto Nação em conjunto com o Instituto Vilas Boas e também com o Instituto Federalista, né? Então nós temos uma situação de cada vez mais demonstrada de forte participação de militares no próprio 8 de janeiro, mas principalmente no processo de disputa de poder que vem se dando desde 2013. Há alguns questionamentos que se podem fazer e que já começam a ser feitos. Nós estamos falando que essas mobilizações, essas movimentações no âmbito das Forças Armadas eram uma excrescência ou eram apenas movimentação de uma parcela das Forças Armadas, ou isto é algo intrínseco à própria conotação que tem as Forças Armadas. Enfim, nós estamos falando é, de, de militares bolsonaristas ou estamos falando de um Bolsonaro que, de alguma maneira, serviu e serviu muito para propósitos que vinham sendo desenhados em vários âmbitos militares. São questionamentos importantes, né? E nós queremos hoje tentar aprofundar um pouco esse debate, e contaremos para essa conversa conosco de duas pessoas bastante estudiosas, do tema, pesquisadoras dos temas. Uma é a professora Adriana Marques, que é professora do Bacharelado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ, mas é colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio
e foi professora do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, tendo sido também diretora da ABED, Associação Brasileira de Estudos da Democracia, de Estudos da Defesa, desculpe, e pesquisadora de várias instituições na área de defesa nacional. E teremos participando também conosco o Jorge Oliveira Rodrigues, que é pesquisador do Instituto Tricontinental. O Instituto Tricontinental vem estudando bastante a questão dos militares na sua relação com o poder. Ele, além de pesquisador no Instituto Tricontinental, é também do grupo do GEDES, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, e é doutorando pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, no âmbito da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Então, eu vou, para dar início aos nossos trabalhos, solicitar as boas-vindas por parte do nosso presidente do Instituto ANSUR, o Vicente Trevas. E vou solicitar, antes de passar para o Trevas, que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que compartilhem, né, essas reflexões que a gente faz por estes meios, pelos diálogos ANSUR, que também, se tiverem interesse em ser informadas sobre as novas atividades, as futuras atividades do nosso Instituto, que coloquem além do like, que cliquem no sininho, que permite que a gente faça esses avisos. Trevas, por favor, com você. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial à professora Adriana Marques e ao professor Jorge Oliveira Rodrigues por terem aceito o nosso convite para este diálogo AMISU deste início de outubro, né? Professora Adriana, professor Jorge, nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico, né? Portanto, a nossa forma de debater, a nossa forma de dialogar sobre os problemas, né? Ela tem um foco de não só comentar os movimentos conjunturais, né? Mas perceber os elementos mais permanentes ou estruturais dos assuntos que discutimos, né? A questão dos militares tem sido objeto de vários diálogos nossos, inclusive de pesquisa interna do nosso instituto, né? Portanto, temos muito conhecimento, não é? Quer dizer, na verdade, nos apropriamos dos conhecimentos produzidos pela nossa academia, pelos nossos historiadores, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos sobre os militares, né? Sabemos o papel que eles exercem até hoje em nossa sociedade, né? Mas nós queremos discutir a partir do presente e projetando o futuro, né? Essa é uma indagação. E, nesse sentido, todas as indagações apresentadas pelo Granado são premissas, né? São enunciados prévios assim a essa nossa reflexão, né? Ou seja, o envolvimento dos militares, da conjuntura política recente, na história nacional, nas rupturas institucionais, nos golpes, nos regimes militares que nos impuseram, né? Mas nós estamos diante, primeiro, de que essa questão hoje é uma agenda pública, né? Ou seja, é uma agenda pública na medida em que esses processos dos envolvimentos dos militares, né, eles foram vistos em tempo real, né? Vimos as imagens, os atores, os acontecimentos, e o dia 8 de janeiro é a grande síntese, né, dessa dinâmica dos militares com a política, né? Por outro lado, a própria CPMI
está aprofundando muito e explicitando os atores. Aliás, é um segundo movimento de explicitar a dinâmica dos militares, porque a CPI da Covid foi muito importante nessa mesma direção, né? Aí revelou-se que os militares hoje não têm muita credibilidade técnica, né? O seu general da intendência foi um desastroso ministro da Saúde em plena pandemia, né? Uma parte dos seus oficiais, quando vão à reserva, passam a ser lobistas de interesses econômicos sobre as compras públicas, outros interesses, né? E, portanto, hoje eles são objeto de uma reflexão, de um debate nacional, né? Portanto, uma primeira indagação que gostaria de fazer, a Adriana ou Jorge, é se as Forças Armadas militares estão vivendo hoje uma encruzilhada. Ou seja, como está, não dá. Quer dizer, ou eles fazem uma grande reação, né, de restauração conservadora, ou eles vão ter de produzir realinhamentos internos para conviver com um novo ciclo da história nacional. Então, é a primeira indagação se eles estão na encruzilhada. E, estando na encruzilhada para fazer os movimentos, certamente eles estariam, mas aí é uma indagação, num processo interno de realinhamentos. Então, gostaria também de saber se vocês percebem se essa dinâmica é efetiva e como ela se dará, né? Tendencialmente, né? E depois, veja, que cenários poderíamos desenhar, quer dizer, cenários assim, a partir dessa compreensão do movimento real, né? Evidentemente que teríamos de dar uma contextualização maior, nós vivemos um movimento geopolítico novo, né? Novo, e o engajamento do Brasil nesse movimento macro-geopolítico, e aí nós já podemos ver aí tensões entre a política externa conduzida pelo governo do presidente Lula e os alinhamentos internacionais mantidos aí pelas Forças Armadas, né? Então, esse cabo de guerra, quando é que ele vai se tensionar, né? E também, e aqui vem, eu acho, uma novidade da conjuntura, se eu olho para 20 anos atrás. Hoje, a sociedade civil, né, através dos seus pesquisadores, das universidades, nós os conhecemos mais, né? A sociedade civil brasileira conhece mais os militares. Quem são, como são, de onde vieram, né? Enfim, como se agrupam, sua cultura, né? As suas tramas corporativas, né? Mais ainda, nós também conhecemos os seus propósitos e os seus modus operandi, né? E agora nós estamos entrando também numa fase nova para a sociedade civil, que é se posicionar sobre eles não só em relação à questão democrática, à questão dos direitos humanos, à questão da democracia, né? Mas também sobre se eles fornecem ao país uma capacidade de defesa nacional. E, portanto, nós estamos diante de uma arguição muito forte, ou seja, se eles operam em função da missão constitucional que lhe foram indicadas, né? E nós já temos não só a crítica, mas também a proposições, né? Um grande pesquisador, né? Um grande intelectual como o professor Manuel Domingos Neto já lança ao debate público a ideia da reforma militar, inclusive uma reforma que vai pedir um redesenho, uma nova arquitetura do conjunto das Forças Armadas, quando ele afirma, o professor, que hoje a centralidade de uma defesa nacional é a centralidade da nossa capacidade aeronaval e que a disposição dos mecanismos militares no território nacional tem mais um sentido de ordem interna do que de defesa nacional. Então, nós estamos diante de um cenário novo, né? Quer dizer, a afirmação da democracia,
a cidadania com mais capacidade de percepção, de diálogo e de proposição, e também o constrangimento, né, que as Forças Armadas se envolveram quando se integraram numa aventura que levou o país, não eles, mas o país a uma encruzilhada que felizmente estamos tentando sair dela através de um caminho democrático, um caminho que garanta um sentido de futuro, né? Então, com essas indagações, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado e desejando a todos um bom diálogo. Muito obrigado, Vicente. Bom, feitos os questionamentos, eu passo então imediatamente para a professora Adriana Marques. Adriana, com você, por favor. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente participando dos Diálogos Ansur. Eu quero agradecer ao convite do Alberto para estar aqui hoje. Gostei muito do ato falho, quando ele chamou a Associação Brasileira de Defesa de Associação Brasileira de Democracia, até porque as duas questões são inseparáveis. É impossível a gente pensar uma defesa nacional separada de um regime democrático. Então, acho que foi um ato falho importante. É uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com o Jorge, ainda que seja para discutir um assunto bastante complexo, porque, como vocês colocaram agora na apresentação, é um assunto que tem um caráter conjuntural, que vem mobilizando a opinião pública desde a intentona do dia 8 de janeiro, mas também tem um caráter estrutural e raízes históricas bastante profundas. Hoje, quando eu estava me preparando para fazer a apresentação, eu me lembrei de um livro do professor Oliveiros Ferreira chamado Forças Armadas para quê? E nesse livro, o professor Oliveiros Ferreira narra um episódio que aconteceu em 1821, ainda antes da nossa independência, quando o então príncipe regente, Dom Pedro, tentava apaziguar os ânimos de um regimento sublevado que queria a substituição de um membro do seu gabinete. E aqui vocês me desculpem o momento Clube do Livro, mas eu vou ler o trecho porque é muito interessante e atual. Chama a atenção para o sentido heróico da frase com que Dom Pedro pretendeu chamar os revoltosos à razão. A tropa não é a nação, pertence à nação. Mas, como tropa, nem é admitida a votar nas eleições. Aqui temos a Câmara, que é uma autoridade, poderá com mais direito usar a palavra em nome da nação. E aqui estão os eleitores por mim convocados, que poderão falar em nome do povo. A pertença da tropa à nação não padecia de dúvida. O que o príncipe, porém, recusava era conceder-lhe o caráter de intérprete da nação, quando não o de sua única representante. Bem, as evidências históricas mostram que o Dom Pedro não conseguiu chamar os revoltosos à razão naquele junho de 1821, até porque o príncipe acabou por aquecer e aceitar a troca no gabinete, e tampouco os fizeram os políticos na época do Império, e depois os políticos republicanos, e por conta disso, a ideia de que o Exército, né, e podemos estender o argumento para as Forças Armadas, são os intérpretes da nação, criou raízes profundas na identidade das nossas Forças Armadas. E aí temos um histórico de intervenções militares na vida política brasileira, que se tornam mais evidentes na mudança de regime, né, o golpe militar que deu origem à República no final do século XIX, e é um ciclo de intervenções que vai terminar, de intervenções militares diretas, que vai terminar com o processo de redemocratização em 1985. E quando esse processo de intervenções militares diretas na vida política havia uma percepção
de que seriam feitas uma série de reformas institucionais e que essas reformas institucionais dariam conta de afastar os militares da política. E, de fato, nós tivemos uma série de reformas institucionais na década de 1990 e no começo dos anos 2000, mas essas reformas institucionais elas não foram suficientes para afastar os militares da política. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, da Lei Complementar 136, que é uma lei complementar que foi criada em 2010 e foi uma lei muito importante porque ela se origina numa reforma organizacional do Ministério da Defesa, que foi feita na época do ministro Jobim, e entre, né, uma importância dessa lei complementar foi o processo de elaboração dos documentos de defesa. E é importante observar que essa lei complementar ela nunca foi observada na sua integralidade. A participação da comunidade acadêmica e também da sociedade civil sobre a discussão de defesa nacional, além disso, ela sofreu muitos reveses desde a criação dessa lei, em 2010. Houve, por exemplo, um processo de remilitarização do Ministério da Defesa, especialmente a partir do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, que gerou uma presença cada vez maior de militares ocupando os principais cargos da pasta, inclusive o cargo de ministro da Defesa. E, concomitantemente, houve um processo de politização das nossas Forças Armadas, cujo ponto de inflexão foram os tweets do então comandante do Exército, general Vilas Boas, sobre o julgamento do habeas corpus para o presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Desde esse fatídico tweet, que lembra muito os pronunciamentos dos chefes militares que marcaram a história política da América Latina no século XX, a comunidade acadêmica e a opinião pública vem discutindo o novo protagonismo dos militares, a atuação dos militares da ativa e da reserva, que ocuparam cargos importantes no governo passado, a participação dos militares na intentona de 8 de janeiro, como já foi colocado aqui, e mais recentemente também os escândalos de corrupção envolvendo os militares. Para termos uma dimensão exata do problema, a revista Veja publicou em agosto uma cronologia dos piores momentos dos militares no governo passado. Essa cronologia começa com o revisionismo histórico na comemoração do 31 de março, em 2019, passa pelo tráfico de cocaína no avião da FAB, a gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde, que já foi citada aqui, o desfile de blindados fumegantes em frente ao Palácio do Planalto no dia da votação sobre a discussão do voto impresso. Enfim, a lista é bastante extensa e termina com os embrólios da família Cid. Mas nós poderíamos acrescentar uma série de informações mais recentes, como, por exemplo, a disposição do ex-comandante da Marinha em apoiar um golpe de Estado e outras revelações que estão sendo feitas decorrentes da delação do tenente-coronel Cid. Enfim, são esses os temas que têm povoado o debate público envolvendo as Forças Armadas desde a deposição da presidenta Dilma. O debate sobre defesa nacional foi completamente elipsado em razão da nossa conjuntura política. E isso ocorre num momento de grandes transformações no cenário geopolítico internacional, como também já foi colocado aqui. E essas mudanças no cenário geopolítico exigem a nossa atenção. Lembrando que o Brasil agora está à frente do Conselho de Segurança da ONU.
Nesse sentido, nós da academia e da sociedade civil organizada temos o desafio de retomar a discussão sobre a política de defesa e colocá-la em outros termos. O pouco debate público que foi feito sobre a política de defesa nos últimos anos ficou circunscrito à questão do orçamento militar, a necessidade de se ampliar o orçamento do setor de defesa para o investimento na base industrial e nos projetos estratégicos das Forças Armadas. Todo ano, o ministro da Defesa e os comandantes militares participam de audiências no Congresso Nacional para pedir mais dinheiro. Eles são muito bem recebidos, muito elogiados. Os parlamentares mais à esquerda do espectro político recuperam o mito da Batalha de Guararapes para elogiar as Forças Armadas. Eu acho isso muito significativo, porque reforçam um mito que não tem evidência histórica, mas eu, particularmente, né, acompanhei tanto a CPI da Covid como a CPI agora da intentona de 8 de janeiro, e eu já ouvi o senador Randolph, que é um senador da Amazônia e que também é líder do governo no Congresso Nacional, usar a Batalha de Guararapes como argumento para elogiar as Forças Armadas. Eu ouvi isso pelo menos umas 3 vezes que eu anotei. E os parlamentares da bancada da bala, da extrema-direita, também aproveitam a presença de militares nessas audiências públicas para difundir as suas ideias militaristas. A discussão sobre a peça orçamentária, é importante destacar, ela é apresentada pelas Forças Armadas e para as Forças Armadas. E a discussão se resume a isso. Se nós não rompermos esse círculo vicioso, nós continuaremos indefesos. E romper esse círculo vicioso significa investir os nossos esforços no diálogo com o parlamento, com a imprensa e com os nossos pares também, no meu caso, na academia. Nós temos que retomar algumas tarefas que ficaram incompletas durante a nova República. Acho que já é uma constatação de quem estuda defesa de que faltou educação em defesa na nova República. E aqui, recuperando, vocês também já disseram na introdução, o professor Manuel Domingos Neto, ele repete insistentemente uma frase nos últimos anos: ninguém controla o que não conhece. De fato, né, o nível do debate no parlamento dá razão ao professor Manuel. Né, o diagnóstico nós já temos, agora como agir? Né? Essa é a questão. E acho que tem uma mudança conjuntural, não só além das mudanças internacionais que nós vivemos, mas tem uma mudança conjuntural na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. E isso mudou nos últimos anos. O executivo perdeu o poder de agenda que tinha nas décadas passadas em quase todas as áreas. Mas nas questões de defesa, o executivo segue dando as cartas. Hoje, por exemplo, né, se nós olharmos as manchetes dos jornais, nós vamos ver que é o Ministério da Defesa que vem colocando para o legislativo questões que considera importantes. Então, por exemplo, nós temos o projeto de lei para proibir militares da ativa em cargos públicos, que vem sendo conduzido pelo Ministério da Defesa, e é interessante que essa proposta vem em resposta a uma iniciativa do Legislativo para discussão do artigo 142, né, que é uma proposta do deputado Zaratini. Se nós olharmos em termos acadêmicos, em um artigo recente do professor David Pyon-Berlin, ele diz que o Ministério da Defesa é o ponto nefrálgico do controle civil democrático. Se nós formos tentar olhar para esse argumento e pensar no Brasil, nós vemos que isso não é uma realidade. Até porque nós não temos um Ministério da Defesa.
desde a deposição da presidenta Dilma, o que nós temos é um Ministério das Forças Armadas. E esse Ministério das Forças Armadas tem atualizado os documentos normativos de defesa, que na verdade são um documento de política militar, não é um documento de defesa, e então atualiza essa política militar a cada 4 anos. E, de fato, o que a gente percebe é que, desde a deposição da presidenta Dilma, né, as portas do Ministério da Defesa estão fechadas para a academia e para a sociedade civil organizada. E se essa é uma realidade, eu acho que nós temos que pensar outros caminhos. Eu acho, particularmente, que uma agenda propositiva de caráter educativo para o parlamento é uma boa alternativa. E há alguma disposição na Câmara dos Deputados para a discussão de questões relevantes para o regime democrático, na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo. Além disso, está sendo recriada uma frente parlamentar em defesa da soberania nacional no parlamento. Eu acho isso importante porque, em geral, os interlocutores dessa frente parlamentar são as assessorias parlamentares militares. E nós não podemos deixar que as assessorias parlamentares militares sejam os únicos interlocutores desses congressistas. Esse é um espaço que a academia, que a sociedade civil organizada precisa disputar se nós quisermos ter incidência no dia a dia do legislativo e nas questões de defesa. Bem, aliás, a resistência de 3 assessorias parlamentares militares no Congresso Nacional é inaceitável. Isso só ocorre porque nós temos um Ministério das Forças Armadas e não um Ministério da Defesa. Além disso, eu acho que, respondendo um pouco à pergunta que foi feita no início, antes da minha fala, eu acho que tem uma questão, na verdade, que antecede, né, essa discussão sobre os documentos de defesa, que é uma Conferência Nacional de Defesa. Eu acho que sem uma conferência com ampla participação da academia, da sociedade e da sociedade civil organizada, porque nós temos massa crítica para fazer essa discussão em diferentes ângulos, para fazer essa discussão de forma qualificada, né? O que nos falta é abertura nesse governo para fazer essa discussão. Então, caso não haja abertura do governo para fazer essa discussão, nós deveríamos pensar num movimento que fosse articulado pela sociedade civil organizada, pela academia. O que eu acho que a gente não pode é deixar passar essa oportunidade e, mais uma vez, apostar todas as fichas no Ministério da Defesa, porque, como nós vimos até agora, desse Ministério da Defesa, nesse Ministério da Defesa, nós não vamos ter grandes mudanças nem no plano das relações civis militares e nem numa nova política de defesa. Era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou à disposição para a gente dialogar mais adiante. Acho que eu. Não, foi ótimo, Adriana, foi ótimo mesmo. Acho que você coloca o dedo em algumas feridas, né, e avança para um tema que acho que a gente vai precisar aprofundar, que é esse tema da Conferência Nacional de Defesa, né? Então, acho que foi muito importante. Eu vou passar, então, imediatamente para o Jorge Rodrigues. Jorge, com você, por favor. Bom, obrigado. Queria agradecer ao Granada pelo convite. Sim, para mim é uma honra estar nesse espaço dividindo a fala com a Adriana, que é uma referência intelectual para mim, e eu acho que para todos nós que pesquisamos defesa e forças armadas no Brasil. Eu queria, antes de iniciar minhas reflexões, eu queria falar um pouco do lugar de onde eu parto, até por uma questão de honestidade mesmo. O Instituto Tricontinental é um instituto de pesquisa, mas ele é um instituto de pesquisa voltado a movimentos populares e partidos do nosso campo. Então, eu vou falar desse lugar e, com o perdão da pretensão, esse lugar de um intelectual orgânico, entre parênteses, de informação constante. Então, eu acho justo partir desse esclarecimento inicial para vocês.
eu tinha feito um esqueminha básico, mas tanto as perguntas foram colocadas quanto as provocações da professora Adriana mexeram um pouco com tanto com a minha cabeça quanto com as ideias que eu ia apresentar. Então a gente vai tentar organizar enquanto a gente vai falando, porque eu acho que isso dessa forma vai fluir mais. Eu queria então começar partindo de um desafio que é colocado com uma certa frequência, ou com um entrave que às vezes é colocado no debate público, que é a questão da correlação de forças. O debate ele sempre é mediado a partir dessa lógica de que a gente não tem força enquanto campo político de esquerda ou enquanto campo político democrático, para a gente ampliar, de impor uma agenda positiva às Forças Armadas e aos militares no Brasil por conta desse histórico que a professora muito bem traçou. Então, acho que a primeira pergunta que tem que guiar nosso debate, tanto minha fala quanto o debate futuro, é o que a gente precisa, então, para construir essa correlação de forças que permita que a gente saia da retranca onde a gente se encontra, talvez durante toda a nova república, mas com especial gravidade nos últimos 6, 7 anos, e passemos, então, a adotar uma agenda positiva. Eu acho que essa é a pergunta que me guia enquanto pesquisador, essa é a pergunta que eu entendo que deva guiar nosso debate aqui. Partindo do título, né, militares, bolsonarismo e as conspirações antidemocráticas, a gente tem muitas provocações. Vamos voltar para 2022. Na época das eleições, uma pergunta que eu acho que todo mundo que estava mais ou menos inserido no debate público sobre Forças Armadas ouviu os militares vão dar um golpe? E naquela época, em ciclos próximos e algumas vezes em debates públicos, eu sempre comentei que a necessidade de um golpe tradicional, um golpe militar tradicional como a gente imagina, ela não existe para as Forças Armadas ou para os militares, porque eles desenvolveram mecanismos de incidência política muito mais sofisticados. E aí vamos citar dois exemplos que mais ou menos vão guiar minha apresentação aqui. O primeiro são os institutos militares. E aí, como foi mencionado no início, a gente tem o caso do Instituto Sagres e do Instituto General Vilas Boas, que surgiram por conta do Projeto Brasil 2035. Uma outra forma, que pelo menos desde 2018 vem dando frutos muito ricos para os militares, são as eleições para o legislativo. Então, eu vou partir desses dois lugares para mostrar como a gente efetivamente está, até no nível da limitação da democracia burguesa, a gente ainda está atrasado nesse debate para tentar dar esse panorama para responder às provocações que o Trevas colocou. Vamos lá, começando pelos institutos. Eu acho um exercício interessante que a gente veja quem são as pessoas que estão nas diretorias desses institutos, né? O Instituto Sagres, especificamente, ele foi fundado, se eu não me engano, em 2004, por coronéis do Exército. Então, eram coronéis que foram à reserva e fundaram esse instituto. Quando a gente observa hoje quem está em quadros de diretoria, são todos generais. Então, são uma patente acima dos coronéis. Isso, por si só, já acende um alerta, porque indica, e aí numa lógica absolutamente mercadológica, que os generais e os alto-oficiais das Forças Armadas perceberam na criação desses institutos um nicho de mercado. E é um nicho de mercado no nível tão grande que quando a gente vai prestar atenção em qual é a carteira de clientes do Instituto Sagres, a gente se pergunta, meu Deus, qual é o nível de inserção desses caras no Estado? A gente tem desde a Agência Brasileira de Inteligência como cliente do Instituto, até o time de futebol internacional é cliente do Instituto, o governo do Estado da Bahia, o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado de Goiás, isso para citar cinco. Então, a gente tem um instituto centralizado pelas Forças Armadas, né, porque não existe ex-militar, então vamos falar que são membros das Forças Armadas que centralizam e coordenam a ação desse instituto, que tem relações comerciais com uma gama de atores relevantes da política nacional, inclusive do judiciário, e que estão recebendo para isso. Qual é o agravante do projeto Brasil 2035? Esse projeto indica o seguinte: além do tradicional lobby, que a gente mais ou menos reconhece e sabe como funcionam os lobbies a partir dos militares, existe um projeto de poder por trás disso. O que eu acho mais relevante nesse projeto Brasil 2035 é que ele traça tanto os objetivos políticos quanto as relações que estão sendo construídas desde agora para que em 2035 esse objetivo político seja cumprido. Então, vamos citar dois exemplos. No projeto, o lugar do Brasil no mundo é um lugar agroexportador.
Então, por excelência, se aceita a subserviência do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque o lugar do Brasil é a exportação de produtos primários, a exportação de commodities. Isso se expressa de duas formas: um apoio absoluto no projeto à mineração, ao extrativismo mineral, e o agronegócio citado nominalmente por diversas vezes como o motor principal da economia brasileira. São dois pontos muito relevantes, porque se a gente volta para o governo Bolsonaro, era do Gabinete de Segurança Institucional de Augusto Heleno que eram autorizadas o que eles chamam de pesquisa de exploração inicial de minério na Amazônia. Então, eles ocuparam o governo com esse projeto imenso. Hoje, me faltam insumos, me faltam provas para fundamentar a hipótese, mas não é fortuito a gente afirmar que esse projeto vinha sendo gestado há muito mais tempo e talvez antes desse instituto. Um outro ponto relevante é que esse projeto, e isso foi noticiado na época, ele usou a estrutura da administração pública federal como mecanismo de survey. Então, objetivamente, os militares se utilizaram dos seus com os militares para apresentar as perguntas em tese para essa prospecção de cenários e os responsáveis do governo, né, os funcionários públicos, foram utilizados para um projeto que era do Instituto Privado. Então, a gente tem um outro elemento da atuação dos militares, que é esse mecanismo de porta giratória na administração pública. Veja, há um tempo atrás, o Poder 360 fez um levantamento em que mostrava o seguinte: de todos os contratos do governo federal com empresas de militares, então eu sou um militar, abri uma empresa, todos os contratos do Executivo Federal firmados com empresas militares, 70% eram concentrados nas Forças Armadas. O número é 67%, mas arredondando para 70% só para ilustrar. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou um militar, passei 20, 30 anos da minha vida nas Forças Armadas, criando laços, fomentando meus relacionamentos no âmbito da família militar, laços que vão perdurar o resto da minha vida. Eu vou para a reserva, recebo meu salário, minha aposentadoria, abro uma empresa e utilizo dos laços que eu criei nas Forças Armadas para que as Forças Armadas contratem os serviços da empresa que eu abri. A gente tem uma série de quebras de princípio da administração pública aqui. A gente tem desde a dinâmica da quebra do princípio da impessoalidade até o tráfico de influência puro e simples. E isso é colocado num lugar de normalização mesmo. Recentemente, se não me engano, saiu ontem ou hoje uma matéria do The Intercept que mostra que uma figura chamada MC Bruninha, que é uma funkeira, ela abriu uma empresa, ela é casada com um assessor do general Pazuello, agora deputado federal, ele também militar, se eu não me engano, um tenente-coronel. Ela abriu uma empresa em conjunto com o marido e virou campeã de licitações. Então, são valores milionários que uma figura, por ter relacionamento com algum militar, consegue junto às Forças Armadas. Então, é desse grau de promiscuidade com a administração pública, com os recursos públicos que a gente está falando. Então, a gente tem duas lições aqui. Primeira, esses institutos parecem sim ter sido o objeto dos oficiais da reserva para incidir do âmbito financeiro no Estado. Isso parece estar provado desde os contratos da carteira de clientes até esses dados que a gente consegue levantar a partir da abertura de empresas, etc. O segundo ponto é que eles fazem isso tendo um projeto político desenhado por trás. Na minha tese de doutorado, o que eu faço é buscar, justamente nas monografias dos oficiais do Exército, insumos do pensamento político deles, né? Enfim, do que é que eles imaginam como país. Quando esse projeto saiu, eu brinquei com o meu orientador de que eu não ia ler mais nada, porque o projeto resume a visão de país deles. E a gente não está falando só de um acaso, são ex-militares. Eu cito pelo menos um que assina o documento, que é o coronel Diógenes Lima, que à época que o projeto saiu, era funcionário do Ministério da Defesa, um coronel da ativa da Força Aérea Brasileira alocado na Secretaria de Produtos de Defesa. Esse é apenas um dos que foram a público. Agora imaginem vocês a rede subterrânea que foi acionada para que esse projeto fosse feito. Quando eu falo que não existem ex-militares, é porque a influência dessas figuras, mesmo sem tropa, ela permanece. Um exemplo muito nítido disso é o general Santos Cruz, que até hoje é respeitado nas tropas, apesar dos imbróglios com o governo Bolsonaro. Porque isso é valorizado, é o princípio da hierarquia e da disciplina.
A instituição total, ela inculta na mente do indivíduo que esse é o processo que ele tem que passar para que ele seja respeitado. Ele deixa de ser indivíduo e passa a ser corporação. E esses institutos parecem ser uma continuidade dessas relações interpessoais entre militares em outro âmbito. Esse é um ponto que eu queria trazer. O outro ponto, que eu acho ainda mais grave, dialoga muito com o que a professora Adriana trouxe em relação ao legislativo, é que desde 2018 a gente vê não só a candidatura de militares a cargos no legislativo, mas a eleição de militares para cargos no legislativo. Então, veja, 2018 a gente observou de forma muito nítida a ocupação do executivo, num fenômeno que a literatura especializada já tinha mais ou menos desenhado, que era a militarização a partir da ocupação de cargos no poder executivo. Aí foi o general Pazuello na saúde, foi o Braga Neto na Casa Civil, o Luiz Ramos na Secretaria de Governo, o Elcio Franco envolvido no Ministério da Saúde na compra de vacinas. Essa militarização estava mais ou menos compreendida na academia. Em 2018, um movimento que não está mapeado ainda é essa ocupação do legislativo. A gente não está falando de pessoas que fizeram o serviço militar obrigatório, passaram 2 anos e foram para a reserva e aí são R2, né? Não é essa relação. A gente está falando de generais, a gente está falando de coronéis, de tenentes que passaram a vida nas casernas, se formaram enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto mente nas Forças Armadas e depois foram para o Legislativo ocupar esses cargos. Em 2018, foram 6 ou 7, porque teve um que acabou saindo das Forças Armadas e foi para a Polícia Rodoviária Federal. Mas vamos lá, a gente tinha 2 generais, o general Girão, eleito pelo Rio Grande do Norte, e o general Peternelli, eleito por São Paulo. A gente tinha 2 coronéis, o coronel Crisóstomo, eleito por Roraima, se eu não me engano, Roraima, e o coronel Armando, eleito por Santa Catarina. A gente tinha Hélio Negão, que é o Hélio Bolsonaro, que é um tenente-coronel eleito pelo Rio de Janeiro, e tinha um sexto, que nesse momento eu vou ficar devendo para vocês, mas eu passo. Vamos pegar os 2 generais. As agendas deles não eram só agendas do bolsonarismo. Existia um forte elemento corporativista ali. Existia uma forte defesa das corporações armadas. Peço licença para a professora Adriana para citá-la como exemplo da última vez que a professora esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discutindo esse tema. A linha de frente eram de militares eleitos, porque eles estavam ali para defender a corporação. Então, eles são deputados militares, porque eles não deixaram de ser militares por serem deputados. Inclusive, quando a gente observa o nome na urna, a patente vem antes do nome do candidato, porque eles são, acima de tudo, a patente e menos o candidato. Nessa eleição, a gente tem um fenômeno muito mais grave, porque apesar de alguns não terem sido reeleitos, e aí foi o caso do general Peternelli em São Paulo e do coronel Armando em Santa Catarina, eles conseguiram chegar no Senado. Veja, a gente está falando com uma plateia onde as pessoas têm conhecimento da dificuldade que é um processo eleitoral para eleger um senador. Todo mundo sabe da dificuldade, da quantidade de votos, de recursos que a gente precisa para eleger um senador. São 81 vagas. Eles conseguiram eleger um senador no Rio Grande do Sul, que foi o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, e um senador por São Paulo, que foi o ex-ministro e militar da Força Aérea, Marcos Pontes. Isso não é fortuito. Eles objetivamente ampliaram a bancada. A pergunta que a gente tem que fazer é: eles estão ali por quê? É o voto do bolsonarismo que está colocado? É uma agenda própria das instituições armadas que estão defendendo? Eles dialogam com a bancada da bala de modo mais amplo, com as polícias civil, militar, que estão eleitas? Essas perguntas a gente não mapeou ainda. A gente fez um trabalho no Instituto Tricontinental de levantar, como a professora Adriana citou, as assessorias parlamentares, no sentido de pensar como que eles incidem enquanto instituição. E aí a gente viu esses números absurdos. Existe o Ministério da Defesa, que hoje não tem ministro, e existem as assessorias, além da do Ministério, individualmente de cada Força Armada. Um outro fator que fica por baixo dos panos normalmente, e que a gente levantou nesse boletim, nesse dossiê do Tricontinental, é que em cada unidade militar espalhada pelo país também existe uma representação institucional. Vamos pegar o Comando Militar do Sudeste. Existe um núcleo no Comando Militar do Sudeste, localizado em São Paulo, ali do lado do Ibirapuera, que é especificamente voltado a relações institucionais. Isso não é segredo, isso está no site do próprio comando, dá para todo mundo acessar. E o que é que isso faz? O que é que esse núcleo faz? Ele se relaciona com a Fiesp, ele se relaciona com o governo do estado de São Paulo,
ele se relaciona com a prefeitura da cidade de São Paulo, ele vai se relacionar com cada prefeitura individual no interior de São Paulo, porque a função dos generais e dos oficiais que estão ali alocados é se relacionar com toda a esfera institucional, de empresários ao judiciário, passando por políticos eleitos e pelas polícias. Em São Paulo, a gente tem um quadro que é muito peculiar nos últimos anos. A gente teve um secretário de Segurança Pública, que era um general. A gente tem na Fiesp pelo menos 3 oficiais generais que ocupam cargos junto à presidência. E aí eu cito o general Dalmi, Brigadeiro Azevedo e o Coronel Demeterco. Todos eles vieram a partir de laços em 2015 do Paulo Scaff com o Comando Militar do Sudeste. Eles saíam dessas relações, desses postos de comando no Comando Militar do Sudeste e eram contratados por salários milionários na Fiesp. Eles seguem fazendo isso. O que é que isso diz? E aí, pegando a pergunta que o Trevas colocou, as Forças Armadas, elas estão em encruzilhada? Quem está no encruzilhada é o Brasil, porque a gente está falando de uma instituição que não apenas tem armas, daí Forças Armadas, então detém o clamor pelo monopólio da violência, né? Enfim, para pegar numa linha weberiana, mas ela se articula politicamente muito melhor do que muitos partidos políticos. Eu não conheço objetivamente sequer partidos de esquerda que tenham o grau de relacionamento institucional do Comando Militar do Sudeste com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí a gente está falando só no nível de cargos, a gente não está sequer falando do nível de diretoria. Se a gente desce para o nível de diretoria, que são os donos das empresas que ocupam os cargos, aí a gente tem um desafio muito maior, porque aí são militares que são donos de empresas, que são diretores das federações industriais e que exercem a influência a partir dessa visão que não deixa de ser militar. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar para dar uma dimensão do quão a gente está atrasado nesse debate e também do desafio que a gente tem que enfrentar, porque aí a perspectiva é de futuro. E aí eu queria falar brevemente do que, junto à professora Ana Penido, a gente tem chamado de eixo de autonomia militar. Eu vou só citar, porque eu acho que, enfim, adentrar não é tão interessante, e discutir como que a gente pode pautar, né, esse porvir. Os eixos de autonomia militar, eles são estruturas onde a autonomia ela se expressa de forma mais contundente, né? Então a gente tem a justiça militar, que eu acho que talvez o que seja mais evidente para todos nós, à medida que estamos mais ou menos acostumados aos casos de impunidade militar, porque são os pares que estão julgando, né? Enfim, existe um corporativismo também ali. São militares a maioria dos componentes da corte, né? Então, há de se esperar que a relação de compadrio ela também se expresse na justiça. A gente tem um sistema de inteligência que é eminentemente militar. Então, a gente, mesmo as associações, a agência civil, seria a BIM, ela está sob sujeição do Gabinete de Segurança Institucional, que desde sua recriação no governo Temer, como um conluio para o golpe da presidente Dilma, ele foi militarizado e desde então segue sob o domínio do militar. Hoje é o general Amaro, que inclusive foi um dos comandantes do Comando Militar do Sudeste, porque a vida dá voltas, mas a gente para no mesmo lugar. Um terceiro eixo de autonomia é a educação, e aí a gente está falando de uma caixa preta, porque ninguém consegue incidir. Eu acho interessante que as forças especiais têm vindo à tona quando a gente discute o golpe, mas a pergunta que tem que ser feita então a gente está investindo objetivamente dinheiro público para a educação de um setor das Forças Armadas que eminentemente se programa para dar golpe contra o poder instituído democraticamente, né? Então, essa questão da educação é ela que vai definir para onde a gente está indo no fim das contas, porque quais os valores estão sendo incutidos nas Forças Armadas? Qual é a formação que a gente dá às Forças Armadas para que, mesmo que a gente aceite a desculpa de que são casos isolados, né, a pergunta continua. Então, que tipo de formação é essa para a gente ver tantos casos isolados repetindo com as mesmas características? Porque nos últimos anos a gente só viu o caso isolado de autoritarismo e de golpismo nas Forças Armadas. Então, a educação militar ela se insere nessa dinâmica. E o quarto, que eu acho que a professora Adriana colocou de uma forma muito feliz, é o orçamento. A gente não está falando do legislativo sequer exercer um posicionamento de controle, né? Enfim, é uma prerrogativa constitucional. Eles não estão sequer lendo os documentos de defesa que estão sendo elaborados pelas Forças Armadas. Esse é o nível do distanciamento legislativo. E aí eu queria citar 2 exemplos que eu acho muito contundentes, né? O primeiro, que é um exemplo do nível de domínio pelo orçamento,
além das já mencionadas assessorias parlamentares, é o projeto Calha Norte. Então, a gente teve recentemente uma reportagem que mostrava que senadores do Amazonas, perdão, recebiam verba das Forças Armadas, né, em emendas parlamentares, através do projeto Calha Norte. Então, quer dizer, a gente tem um Estado dentro do Estado que está realocando recursos a partir dos interesses corporativos. Esse é um exemplo que eu acho muito bom. O segundo é que recentemente eu recebi um documento que veio da assessoria da Força Aérea no parlamento, que era um documento de uma centena de páginas, onde eles colocavam as prioridades para recebimento de emenda. E isso é muito contundente, porque demonstra o quanto, enquanto campo político, a gente está atrasado nesse debate. Eu sei que do MST, se a gente pauta uma verba para a reforma agrária, a gente tem imediatamente a resposta: não tem verba. Mas a Força Aérea se sente tão à vontade nos seus pleitos orçamentários que ela faz um documento que define não só os projetos, mas como as regiões onde eles vão ser implementados e as áreas, porque não tem coisa só sobre defesa nacional. Tem coisa sobre educação, tem coisa sobre saúde, tem até a construção, vejam vocês, de quadra poliesportiva. E por que que isso é relevante? Porque isso é um sequestro do orçamento. Se as Forças Armadas distribuem água, se as Forças Armadas distribuem vacina, se as Forças Armadas combatem incêndio na Amazônia, objetivamente a gente tem instituições de Estado como o IBAMA, como a Sudene, que estão perdendo orçamento para financiar a atuação dos militares. A gente tem que colocar as coisas nessa forma, porque a disputa orçamentária ela tem que estar muito clara. Tem alguém que está ganhando muito em detrimento das nossas agendas enquanto campo político. E esse alguém normalmente está vestindo farda e passeando enquanto assessor parlamentar no Congresso. Eu acho que a professora coloca um ponto que é fundamental e que eu acho que a gente precisa parte desse debate, que são as conferências, né? A Conferência Nacional uma urgência, porque o que a gente está falando é de colocar o debate, colocar o assunto no debate público. Espaços como esse são fundamentais. Na semana passada, no final do mês passado, melhor dizendo, eu tive a oportunidade de participar de uma formação na Escola Nacional Florestan Fernandes, e o debate sobre os orçamentos, principalmente as pessoas que estavam lá, que eram dirigentes estaduais de movimento, que participavam ativamente da formulação política em seus estados, e chama atenção porque é dessa forma que a gente consegue colocar o tema de defesa nacional no debate público. Então, eu acho que a conferência ela parte desse lugar, possibilita falam sobre a defesa da soberania, quando eles falam da defesa da nação, tudo isso é operacionalizar emoções. Então a gente precisa fazer isso, e eu entendo que a conferência ela dê um bom encaminhamento. Falando mais sobre o nosso campo, todos nós, organizados politicamente à esquerda, temos condições de impor ao nosso campo político no parlamento que eles olhem com mais atenção ao tema de defesa nacional. Hoje a Adriana comentou, por exemplo, do Carlos Aratini, mas é uma figura é um indivíduo em meio a um bloco com vários interesses e que o tema acaba sendo soterrado. Que aí o Genuíno ele se expressa muito bem quando ele diz que defesa nacional dá cana na ditadura e não dá voto na democracia. Então não existe um interesse político. A gente tem que pautar também com nossas bancadas, que, por exemplo, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem na liderança a assessoria da bancada, que ela tem uma figura voltada para a defesa, assim como ela tem uma figura voltada para a diplomacia, assim como tem uma figura voltada para a economia, porque a gente está falando de uma política pública. E aí eu vou focar nesse ponto para finalizar, que discutir defesa como política pública é fazer um exercício de trazer à população algo que historicamente foi distanciado dela. Quando a gente fala que a economia é uma política pública porque tem efeitos diretos, etc., e porque tem benefícios diretos, a defesa nacional tem que ser discutida da mesma forma, porque, do contrário, a gente fada o debate e a formulação política em si a ficar refém de uma elite. E a elite, normalmente, tem sido elite fardada, sequer tem sido uma elite burocrática ministerial, sequer tem sido uma elite acadêmica. Então, a gente tem esse desafio colocado. Eu acho que espaços como esse têm potencial de se reverberar. Queria fechar defendendo novamente a criação de uma carreira civil no Ministério da Defesa de analista de defesa, como existe uma carreira civil de diplomatas por meio de concurso público, garantindo a qualidade dos que entram, né? Enfim, fazendo essa triagem. E queria defender também que nossos generais passassem a ser escolhidos e nomeados com os mesmos critérios que a gente escolhe e nomeia nossos embaixadores,
Porque é uma forma ínfima, mesmo que seja pro forma e para inglês ver, da gente colocar o Congresso diretamente envolvido na formação desses militares. Quem vai comandar as tropas é uma questão que é política, ela não é uma questão que é militar. Então, eu queria fechar aqui com essas provocações e fico disponível aqui para o debate. Obrigado. Nós que agradecemos, Jorge. As duas falas hoje são falas que põem o dedo em algumas feridas importantíssimas, né? Eu vou abrir inscrição para as pessoas que têm interesse em fazer perguntas ou fazer algum posicionamento, solicitando que as pessoas, para se inscreverem, cliquem embaixo na tela em Reactions, reações, e, e em levantar a mão, ou Raise Hand, né? Que assim já fica organizada a fala de todo mundo. Eu acho que, quantas pessoas vão se inscrevendo aí, eu acho que as duas falas apontam para coisas muito importantes, né? Na preparação desta atividade de hoje, eu tinha feito uma conversa com o professor Piero Lerner, eu tinha solicitado a ele, ele não tem nenhuma condição, ele não tinha condições hoje, não tinha agenda para participar do debate hoje, mas ele, na conversa comigo, levantou algumas questões importantíssimas, inclusive uma provocação, que não é tão provocação assim, que tem, que tem relação com o tema dos militares do exercício da atividade política, né? Onde ele, inclusive, de maneira jocosa, ele diz: nós podemos falar em militares bolsonaristas, esse adjetivo cabe aos militares, ou a gente deve pensar em Bolsonaro como um agente militar, né? Uma espécie de laranja militar. Essa foi a provocação que ele fez, né? Eu acho que ele levanta também, as duas falas de hoje também, de certo modo, apontaram para isso. é, os militares têm um histórico de participação política muito importante e que voltou a ganhar um viés muito forte no período posterior a 2013. Então, eu acho que vocês abordaram isso de maneira bastante importante. Vicente Trevas. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Jorge, pelas suas excelentes considerações e também nos ajuda a refletir, né? Porque o nosso diálogo Zamisu é a tentativa de construir uma leitura compartilhada, né? Com o objetivo de ir formando alguns consensos sobre algumas questões, né? Porque nós aprendemos, né, com as nossas histórias pessoais e também olhando a história nacional, que as mudanças, né, em diferentes áreas da sociedade pressupõem uma nova reconceitualização, né, e portanto, um novo repensar das categorias, dos conceitos, né, das propostas, dos argumentos. Também necessita, portanto, a partir, né, desse processo, né, de uma nova concepção, agregar atores, né, para formar coalizões. E aqui eu estou pensando muito como foi a construção do SUS, né? É uma outra área, tem sua especificidade, mas veja, o SUS ele começa a partir de um entendimento da questão da saúde, ou seja, quando a saúde deixa de ser só doença e passa a ser uma equação maior, né? E ao ser uma equação maior, necessitava de novas informações, de novos conhecimentos e de novos especialistas. Quer dizer, a reforma sanitária dos anos 60 reposicionou o papel dos médicos, quebrou os seus monopólios.
porque eu não posso pensar saúde sem saneamento e, portanto, sem engenharia sanitária. Eu não posso pensar a saúde sem uma análise dos territórios, portanto, territórios urbanos e rurais. Eu não posso pensar a saúde sem as condicionalidades sociais, pobreza, enfim, tudo isso, né? Então, eu acho que essa metáfora comparativa, né, SUS e defesa nacional pode ser um roteiro interessante para as nossas reflexões, né? Portanto, defesa nacional não é monopólio dos militares, né? Defesa nacional é uma necessidade para se exercer soberania num certo território, num certo país, né? E no nosso caso, de um país jovem, e tudo, a soberania nacional tem de estar casada com outro princípio fundante, que é a soberania popular, né? Quer dizer, aqui, se essas duas soberanias não tiverem presentes, né, nós iremos até poderíamos ter soberania nacional, né, mas através de regimes autoritários e tudo aí, né? E mais ainda, e o SUS, portanto, a reforma sanitária no Brasil, ele também pressupôs uma coalizão de atores, os especialistas, né? Os movimentos populares, né? E a política, né? Tanto assim que no Congresso Nacional, até recentemente, eu estou desatualizado, você tinha uma bancada SUS, né? Quando o SUS era objeto de ataques, né, você formava uma ampla coalizão partidária no Senado, no Congresso Nacional, né? Porque eu trouxe assim, né, para a nossa reflexão essa comparação, né? Porque isso para dizer o seguinte, qual é o sentido, e eu sou de pleno acordo, eu acho que a gente tem de se associar para viabilizar, de um debate nacional sobre defesa nacional através de uma conferência, né? Primeiro, para transformar essa agenda numa agenda pública, né? E, ao transformá-la numa agenda pública, transformá-la, na sequência, em políticas públicas, né? E, evidentemente, que para fazer esse debate, nós temos de convocar atores que possam formar essa nova coalizão para a defesa nacional, né? Isso aqui é um tema importante. Outro tema importante é que a defesa nacional hoje é fundamental para o nosso futuro como um país que ocupa na cena internacional o que ele vem ocupando, né? Quer dizer, ou seja, se nós não formos capazes, né, de viabilizar uma efetiva defesa nacional, claro, uma defesa dissuasória, nós não temos conflitos de fronteira, não dispomos de territórios, mas também, e aqui eu queria perguntar tanto à Adriana quanto ao Jorge, né, porque não tivemos oportunidade de conversar, é que a nossa defesa nacional, ela hoje, na geopolítica mundial, é também uma defesa continental, né? E, portanto, aqui o tema da integração sul-americana, né? E houve já um ensaio no passado nessa direção, quando, no âmbito da Unasul, se criou o Conselho de Defesa Nacional. Mas é mais do que isso, porque um elemento de nossa defesa nacional e continental é não deixar trazer para o Atlântico Sul a agenda do Atlântico Norte, né? E aí vem a questão dos nossos militares, né? E a questão da história da nossa região, né? Onde alguns países, felizmente, esses atores passaram, né? Se consideravam privilegiados como associados, né, à alta, né? Enfim. E para concluir, eu queria também dizer sobre esses eixos da autonomia militar, né? Eu acho que essa é uma agenda que tem de ser enfrentada, né? Eu acho que a gente e aí ajudaria muito se houvesse estudos comparados, né? Repare, que países se organizam em tempo normal, regular, justiças militares? Isso eu acho que vocês têm de produzir, né, conhecimento e informação sobre essa questão. Aqui, em relação ao sistema de inteligência, viu, Jorge, é só uma correção factual,
né? Hoje a ABIN não é mais do GSI, né? Isso aqui é importante. E ela está sob uma nova direção que não é militar e está na busca de ganhar sua autonomia, né? Hoje quem dirige é o Luiz Correia Fernandes, que é um policial militar, o federal, né? Que foi inclusive diretor da Polícia Federal no governo do Lula no segundo mandato, né? E há todo um esforço, inclusive recentemente, na semana passada, a nossa BIM convocou uma conferência sul-americana sobre a questão da inteligência, na perspectiva do nosso desenvolvimento, integração, essas coisas todas. É apenas uma correção importante, porque isso já pode sinalizar uma agenda, né, de superar esses eixos de autonomia, né? Só deixar aí como uma consideração. E muito grato a você e a Adriana pelas informações e pelos conhecimentos que aqui aportaram ao nosso diálogo. Obrigado, Vicente. É, Cláudio Graziano. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a elogiar as apresentações do Jorge e da Adriana, foram excelentes, tá? O Jorge abordou vários temas que eu desconhecia totalmente, né? E o Jorge já colocou na apresentação dele alguma coisa a respeito, mas eu gostaria de ver a avaliação dos dois, dos dois convidados aí da noite sobre o partido militar tão abordado pelo Marcelo Pimentel, né? Que, aliás, é o único das Forças Armadas que tem problemas, né? Problemas disciplinares, né? Ao contrário de todas essas coisas aí todos esses não obediências apresentadas pelos dois. É isso, né? Essa avaliação eu gostaria de ter dos dois. Obrigado, Cláudio. Não tem ninguém inscrito. Mas Marcelo Pimentel, por falar nisso, apenas um registro, eu o havia convidado, né, para participar de uma dessas atividades de debate que a gente tem tido, e ele alegou que ele tá num retiro, um silêncio obsequioso, né, aquele silêncio imposto, inclusive com vários problemas ocorrendo. Ele está respondendo ao inquérito policial militar. Então, é uma situação grave mesmo. É uma das raríssimas vozes no âmbito das Forças Armadas com um escalão importante. Agora, eu já, para devolver então para a Adriana e para o Jorge, só queria levantar mais duas questõezinhas. Uma de que o Manuel Domingos vem trabalhando fortemente nesse seu livro recém-lançado, que é o Que Fazer com o Militar, vem trabalhando muito fortemente o tema da reforma militar propriamente dita, entendendo que as Forças Armadas foram organizadas praticamente desde sua origem em torno do conceito de inimigo interno, né, e, portanto, voltadas fundamentalmente a atividades de caráter político, e são muito pouco eficientes ou tendem a ser até ineficientes numa política real de defesa nacional, né? Entendendo inclusive o papel que o Brasil vem jogando no mundo, né? Há uma rota de conflito entre a postura do governo brasileiro no que diz respeito à postura internacional no jogo geopolítico e na concertação internacional, e a maneira como os militares se colocam em torno do mesmo tema, né? Gerando uma situação de subalternidade quase que obrigatória, quase que de alinhamento automático com os Estados Unidos, né? E vide a conferência que foi realizada aqui no Brasil,
pelo Comando Terrestre, né, onde apenas governos conectados à OTAN tinham sido convidados, né. A presença chinesa foi uma imposição do governo, mas consta que a participação chinesa nesses debates foi absolutamente protocolar, não havia espaço para que isso de fato ocorresse, ou seja, há um alinhamento automático e, portanto, essa conversa sobre que forças armadas nós precisamos para uma política real de defesa, né, e que política de defesa como política pública, né, nós precisamos construir no Brasil. E a outra questão muito rápida que eu também queria deixar no ar para essa conversa final diz respeito ao tema da segurança pública, né, como caudatária, né, todas as forças de segurança pública organizadas, não, a própria segurança pública organizada de maneira caudatária às Forças Armadas, né, no conceito que as Forças Armadas têm e se organizaram para de defesa contra o inimigo interno. Não à toa, as polícias militares são, até hoje, forças auxiliares do Exército, né? Então, da mesma maneira que nós falamos em necessidade de puxar uma conferência nacional sobre defesa nacional, essa demanda também se coloca no caso da segurança pública, e não à toa os dois temas foram escamoteados durante o processo de transição, durante os processos todos de discussão sobre a transição, né? E a gente está hoje numa situação delicada, né, para o enfrentamento desses temas. Então, dito isso, eu volto a palavra para a professora Adriana Marques. Adriana, com você, por favor. Oi, eu tinha desligado minha câmera aqui porque eu caí e fiquei com medo de. Então, eu liguei a câmera, espero que eu não caia novamente, senão eu desligo. Gente, assim, muitas coisas interessantes. Eu estou pensando aqui como é que eu vou responder tudo. Começando pela questão do que o Trevas colocou do SUS, né, da questão da saúde, achei muito interessante. Né, porque se a gente fizer uma analogia, se a gente pensar hoje a questão da defesa, também é a mesma situação. Né? Da mesma forma que foi necessário quebrar o monopólio dos médicos, será necessário quebrar o monopólio dos militares em relação aos temas de defesa. O movimento é exatamente o mesmo, com algumas décadas de diferença. Então, de fato, né? Inclusive, a primeira conferência, não foi a primeira, porque a primeira conferência nacional nesses moldes que aconteceu foi da ciência e tecnologia. Mas das conferências que tiveram mais consequências para as políticas públicas, certamente foram as conferências nacionais do SUS. Então, acho que realmente esse é um caminho assim, que a gente precisaria trilhar. Né? Também uma outra questão que o Trevas colocou, né, relacionada à justiça militar, né? E aí, olha como é que uma conferência ajudaria, porque nós temos, assim, eu conheço vários estudos sobre justiça militar, né? E acho que uma discussão mais ampla poderia colocar como, assim, nos moldes em que essa justiça militar está organizada hoje, ela é uma jabuticaba brasileira. Porque o que a gente tem em países democráticos, falando da democracia representativa, liberal, burguesa, como vocês quiserem, são cortes marciais, isso todo país tem. Agora, uma justiça militar nos moldes da brasileira, isso deveria. Na verdade, os militares e essa própria justiça militar, ela deveria se justificar. Ela deveria, essas pessoas deveriam colocar o porquê nós precisamos desse sistema. Porque, na verdade, essa é a questão, e não, né, a gente aceitar essa, essa imposição, esses nichos de autonomia, sem questionar, porque, como o Jorge bem colocou, isso significa dinheiro público investido, né? Significa concurso público que é feito para essa área,
significa cargos que são criados, tem uma série de imbricações. E eu acho que à medida em que essas imbricações forem ficando claras, talvez a gente consiga chamar a atenção de um público mais amplo para essas questões que parecem tão abstratas, tão arcanas, né, como são as questões de defesa. Estou respondendo assim um pouco desorganizado, mas vou fazer aqui uma outra analogia, já indo para o final, né? A última questão que o Alberto colocou sobre a segurança pública. E eu acho que hoje em dia a questão da segurança pública ela está diretamente relacionada à questão da defesa nacional por conta das operações de garantia da lei e da ordem. Inclusive, né, a revisão do artigo 142 está relacionada a isso. O debate sobre o artigo 142 está relacionado a essa questão da garantia da lei e da ordem. E aí eu vi na semana passada, inclusive foi interessante, eu não sei se vocês acompanharam, eu vejo pouco TV, mas acabei ligando a TV na parte da tarde, na Globo News, e estava lá falando justamente o oficial da Força Aérea, né, da Reserva, que é o presidente do Superior Tribunal Militar. E ele estava ali, inclusive, justificando por que que o Brasil tinha que ter uma justiça militar. Ele falou que ele estava ali fazendo, né, um tour ali pelo legislativo e também, né, falando com a imprensa para justificar a importância, né, de o Brasil continuar tendo uma justiça militar. Mas aí, também em relação a isso, ele disse assim, não, porque agora, por exemplo, estão falando sobre na revisão do artigo 142, e não, tudo bem, se quiserem tirar esse termo da lei e da ordem, porque acham que isso traz, enfim, pode, né, suscitar uma visão equivocada do papel das Forças Armadas, não tem problema. Pode trocar garantia da lei e da ordem por manutenção da paz social. Quer dizer, então, assim, vejam como essa discussão ela é complexa, porque não assim, pode mudar o artigo 142 desde que você coloque ali no final das contas, o que eles não querem abrir mão é de ter um papel importante na definição da ordem pública, da ordem política. É isso, no final. Então, de fato, discutir defesa e não discutir, quer dizer, as imbricações da defesa com a segurança pública, elas são cada vez mais evidentes, né? E até por isso é importante uma discussão ampla em relação a isso, porque a gente tem também, né, uma massa crítica já bastante organizada, inclusive mais organizada do que os acadêmicos e acadêmicas que estudam defesa, os acadêmicos e acadêmicas que estudam segurança pública, inclusive tem muito mais incidência que a gente, né? Já forneceram quadros, né, qualificados para a gestão pública e que certamente são muito importantes para a gente discutir essa questão. Acho que um outro exemplo também bem recente é o fato de que foi enviada uma nova missão da ONU para o Haiti e não foi enviado um contingente militar do Brasil. E isso certamente está relacionado às consequências que essa, né, operação de paz teve, não só para a questão política, mas da própria segurança pública no Brasil, né? A chamada conexão Porto Príncipe Rio de Janeiro e as grandes operações de garantia da lei e da ordem que aconteceram, a intervenção militar, né? Um pouco essa aura que existia de que, né, os militares, a operação no Haiti tinha sido um sucesso e eles iriam repetir esses feitos no Brasil, eu acho que está em xeque. Então, os militares brasileiros só não ganharam uma nova missão de paz por conta disso, né? E aí vem novamente, porque a gente pensa muito a dimensão, né, essa influência deles no ambiente doméstico,
Mas não pensa que a atuação deles no exterior também, né, exige monitoramento e supervisão do poder público, do legislativo, do executivo, porque foi exatamente o que aconteceu. Eles agiram da maneira como bem entenderam no Haiti, né, tiraram dali lições, tiraram dali conexões, né? O Jorge falou dessas conexões todas que existem para na questão do orçamento, eles criaram conexões também políticas quando participaram da missão no Haiti. E daí tiraram lições para aplicar aqui no Brasil. Então, não só no âmbito da segurança pública, como também de agência política, né? Acho que isso tudo tem que ser debatido muito claramente. Eu acho que a gente não pode, é inescapável discutirmos essas questões se a gente quiser ter uma democracia plena, porque senão nós vamos continuar sempre, né, ameaçados por uma, né, limitados, né, por um conjunto de temas que não podem ser tratados, porque a gente não sabe se isso vai cair bem para as Forças Armadas ou não. Porque esse é o caso hoje, né? A gente tem um ministro da Defesa que ele está preocupado em não melindrar as Forças Armadas, né? Enquanto nós não melindrarmos, enquanto nós não enfrentarmos diretamente esses interesses corporativos, né, nós vamos estar sempre reféns dessa situação de insegurança, né? Não só de insegurança em relação às consequências políticas que isso pode ter no âmbito doméstico, mas também de insegurança, e terminando, no âmbito externo, para que servem de fato as Forças Armadas, que é proteger, né, não é proteger o território nacional, a nação, uma coisa abstrata, é proteger o povo brasileiro em caso de ameaça externa. E para proteger o povo brasileiro em caso de ameaça externa, nós precisamos de forças armadas bem equipadas e bem preparadas. Quando a gente tem, por exemplo, uma força, como o Jorge colocou, que são as forças especiais, que a gente sabe que estão se preparando para dar golpe de Estado, será que elas estão aptas para nos proteger no caso de uma ameaça externa? Né? Quando a gente tem, né, uma pessoa que chegou ao posto máximo de general de divisão na área de logística no Exército, que é o general Pazuello, né, que, enfim, dispensa maiores apresentações, como é que tá, né, a nossa intendência? Acho que gera questionamento, né? E isso nos preocupa, porque a gente não vive um ambiente internacional onde a possibilidade de um conflito armado mais amplo se coloque nos próximos anos. Então, discutir, né, essas questões de defesa, elas são importantes também por isso, né? Não só pelas consequências domésticas que tem, mas pelos desdobramentos que podem ter para a nossa defesa nacional e para a nossa proteção contra ou possível participação num conflito armado. Porque o último conflito armado que nós participamos foi há mais de 100 anos. Além da questão do que eu concordo, que vocês falaram também, isso também é uma dimensão internacional, e aí para fechar mesmo, que eu já falei muito, que é de restabelecer as nossas, né, como o Manuel Domingos diz, a amizade com os nossos vizinhos. Eu não sei se é possível a gente reconstruir a Unasul, porque era um outro momento político e nos moldes em que ela foi feita. Mas alguma discussão sobre cooperação militar na América do Sul é fundamental. E agora, não porque antes se pensava muito, né, o que teriam em comum os países da América do Sul? Ah, são os recursos naturais que temos que proteger. Eu acho que hoje a gente tem uma dimensão geopolítica mais ampla e mais urgente, né, que exige um grau de cooperação e de coordenação maior dos países sul-americanos. E se o Brasil não puxar essa agenda,
né? Isso não vai acontecer. E a amizade com os vizinhos é fundamental para a nossa defesa nacional. Eu não sei se eu respondi tudo, gente, desculpa. Adriana, muito obrigado. Eu acho que esse debate de hoje está sendo importantíssimo para fixação de alguns conceitos de maneira mais clara, né, nesse embate que é necessário fazer no tema da segurança e da defesa. Jorge, com você, por favor. Obrigado, Granado. Eu vou tentar responder em dois blocos para organizar melhor a ideia. A primeira, juntando a provocação que você traz do professor Piero em relação ao se existem militares bolsonaristas ou se o Bolsonaro é uma laranja dos militares, é um laranja dos militares, e juntando com a pergunta do Graziano sobre o partido militar, né? Enfim, conceito, ele citou o Marcelo. Vamos lá, eu acho o que eu acho mais relevante da provocação que o Piero traz é que ele faz pensar, pelo menos para mim, ele faz dar um passo atrás. Pontualmente, tem algumas divergências com o Pinheiro, enfim, são dos debates acadêmicos das formulações, mas essa pergunta, se é possível falar em militares bolsonaristas, para mim, exige que a gente dê um passo atrás e olhe a coisa na sua amplitude. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente discutiu aqui, tanto nas perguntas quanto nas participações no chat da professora Adriana, levam a crer, e os fatos, os acontecimentos e a história do Brasil levam a crer e levam a afirmar que existe um intervencionismo militar na política que vem de antes Bolsonaro. Além disso, essa formação ideológica, né, enfim, que muitos atrelam ao bolsonarismo, ela também vem de antes. E aí eu cito uma figura chamada Avelar Coutinho, que muito antes de Bolsonaro surgir como potencial candidato a presidente, já escrevia sobre os perigos do marxismo cultural e do pensamento de Antônio Gramsci, enfim, e absolutamente ligado às Forças Armadas. Nos anos 80, o Olavo de Carvalho já estava dando aula na ESG, na Escola Superior de Guerra. Então, eu acho que o que é relevante nessa provocação do Piero é a gente pensar que existe algo na instituição que tem gerado esse tipo de comportamento, seja do intervencionismo militar na política, seja de assumir-se, né, e de apresentar para a sociedade um posicionamento absolutamente conservador, autoritário e reacionário, em última instância. E aí a gente não está falando só de Bolsonaro como fruto do Exército, que foi fruto do Exército, mas a gente está falando do general Heleno, que é, enfim, essa figura execrável que a gente conhece, que por sua vez foi assessor do Silvio Frota, que era da linha dura da ditadura. Então, existe uma linha nesse extremismo de direita que passa pelo bolsonarismo, né, enquanto figura, né, não do Bolsonaro, mas enquanto movimento, digamos assim, mas que é muito anterior a ele nas Forças Armadas. Esse eu acho que é um ponto relevante da gente pensar. E isso me leva ao questionamento sobre o Partido Militar, que o conceito, na verdade, tem origem no Rouquier, né, que fala em partidos militares no plural, e no professor Oliveiras Ferreira, que a Adriana mencionou, que fala em partido fardado. E aí a interpretação ela é diferente, mas usualmente, se eu não me engano, é esse uso que o Marcelo faz e propõe num artigo, num ensaio que ele escreveu no livro do professor João Roberto, que é a ideia de que um grupo de militares, não a instituição, mas um grupo de militares assumiu o governo e arrastou as Forças Armadas consigo, né? Grosso modo, e aí de forma bem grosseira, a ideia do conceito é essa. E aí eu vou me usar do Genuíno mais uma vez, porque ele tem uma fala muito boa sobre isso. Porque, veja, eu acho a ideia do partido militar, como ela é utilizada usualmente, mesmo com suas nuances em diferentes autores, ela é uma alegoria interessante para a gente entender o que é que aconteceu. Mas eu não estou convencido, e eu já usei a alegoria, tá? Mas eu não estou convencido da validade do conceito, e aí é uma questão acadêmica. E política, e aí eu trago o Genuíno. Porque quando a gente fala no partido militar, e isso é o Genuíno falando, não sou eu, a gente exime a instituição. Porque a gente está assumindo que foi um setor das Forças Armadas que fez o que fez nos últimos 4, 6 anos no Brasil. E me parece que essa compreensão ela não é suficiente, seja academicamente para explicar o fenômeno, seja politicamente, porque aí eu volto para o que eu comentei. Se foi um setor, então a gente conseguiria mais ou menos circundar e resolver o problema.
Isso parece estar no nosso horizonte? Para mim, não. Politicamente, o que parece é que o discurso do caso isolado ele tem sido justificado diariamente para explicar cada novo caso que a gente vê surgindo. Então, me parece que a chave do Partido Militar, nesse ponto, ela acabou, apesar de uma ótima alegoria, ela acabou caindo nesse lado de eximir politicamente a instituição por uma responsabilidade que ela tem, sim. Aquele ensaio que a gente viu quando o Fernando Azevedo pede demissão junto com os comandantes das forças, e aí isso foi veiculado na grande imprensa, não, os militares eles são legalistas, eles estão comprometidos com a institucionalidade. Ali é um show, né? Ali é algo que os militares muito bem sabem fazer, que é lidar com a opinião pública, porque essa sim é a arma que a gente tem contra eles, né? O que pesa para eles é muito mais a avaliação que eles têm positiva ou negativa da opinião pública do que o que a gente, enquanto academia ou partidos políticos de esquerda, estamos pensando em relação a eles. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é em relação a toda essa discussão sobre defesa nacional e o Brasil no sistema internacional. Eu acho que a gente tem uma série de acontecimentos que fazem com que esse debate seja urgente. Eu concordo com a professora Adriana. E aí eu queria colocar a provocação, que é a seguinte. O professor Hector Sampierre, ele tem um artigo que é muito bom, que ele fala do destino das paralelas, que seria a diplomacia brasileira e a defesa como dois eixos da atuação externa do Brasil, mas que nunca se encontram. Na Florestan Fernandes, num dos debates, me ocorreu que, na verdade, usar como paralela é até um cenário positivo perante o que a gente se enfrenta hoje e antes, porque o que parece é que a gente tem linhas antagônicas mesmo, a gente tem vetores antagônicos. Quando a diplomacia está indo para um lado, nossas Forças Armadas estão indo para o outro, e eu acho que nesse governo Lula 3, esse cenário fica muito evidente, porque enquanto a gente ensaia um movimento de maior inserção no sistema internacional, de maior exercício da autonomia, a gente tem Forças Armadas que doutrinariamente estão voltadas ao inimigo interno. E aí, pegando a lembrança do professor Manuel Domingos. E isso está colocado em várias frentes. Isso está colocado nas operações de garantia de lei e ordem, como a professora Adriana menciona, mas está colocado no elemento que, para mim, fica muito batido no debate público, apesar de, na época, ter gerado um rebuliço, que eu acho que foi em 2020, 2021, saiu uma notícia também no Intercept que mostrava que as Forças Armadas, o Exército especificamente, estava fazendo um exercício de simulação contra três figuras abstratas. Três figuras abstratas que emulavam, muito ironicamente, o nome de três organizações à esquerda que a gente conhece muito bem, que era o Partido dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra e a Mídia Ninja. E aí a simulação era de um conflito mesmo contra essas organizações num molde insurgente, né? As organizações entraram numa insurgência e o Exército entrou como contra-insurgentes. Essa chave doutrinária ela é absolutamente relevante para responder a pergunta se as Forças Armadas brasileiras elas estão aptas a atuar na defesa nacional. Me parece que a resposta categórica tem que ser não, porque elas sequer estão treinando para isso. Elas estão treinando numa prática de força colonial, de origem francesa, inclusive, de contra-insurgência. Porque a preocupação deles é com o comunismo que sequer existe de modo organizado, a ponto de colocar alguma ameaça na cabeça deles, e a movimentos de esquerda. E veja, muitas vezes há pautas que sequer de esquerda são. Porque a reforma agrária, eu volto à reforma agrária, é uma pauta da reforma burguesa. A gente está no limiar dessa instituição armada que a gente tem hoje, que ela está voltada contra o básico da democracia liberal, contra o básico das demandas populares. Então, a resposta para mim, se eu posso contar com as Forças Armadas para a defesa nacional, ela tem que ser não. E aí eu vou entrar num cenário que aí agrava a situação, né? Porque a gente tem indícios de que existe algum movimento de mudança sistêmica dos Estados Unidos para um eixo chinês. Né? A gente tem tanto essa série de conflitos contestatórios, a gente tem vários conflitos de insurgência decolonial na África contra potências europeias, a gente tem um conflito na Ucrânia, a gente tem agora o conflito na Palestina, né? Enfim. E aí o debate eu deixo para os especialistas, porque esse problema a gente já tem muito no nosso prato, e tudo isso indica que existe um movimento de transição no sistema que pode demorar décadas, porque a gente está falando de processos históricos, mas que tem indícios de que está acontecendo. Enquanto a diplomacia brasileira trabalha via BRICS, via cooperação na América do Sul,
via cooperação no Banco de Desenvolvimento do BRICS, para participar dessa nova configuração, nossas Forças Armadas estão doutrinariamente e muitas vezes hierarquicamente subordinadas aos Estados Unidos. E aí eu cito o exemplo mais contundente que a gente tem, né, na linha do que o Travis colocou, de não trazer para o Atlântico Sul a agenda do Atlântico Norte, a gente também já perdeu nessa, porque a gente tem aqui muito perto do Nordeste o Comando Militar do Sul, que é uma frota dos Estados Unidos. E se eu não me engano, ainda está vigente, mas certamente, eu não sei se o ato normativo está vigente, mas até muito pouco tempo tinha um general brasileiro, um oficial brasileiro, subordinado ao general estadunidense, servindo no Comando Militar do Sul. E a frase é muito boa. Quando o general vai se apresentar e o Donald Trump está lá, e aí tem a filmagem disso, que é uma abominação. A frase é ótima, que é: o governo brasileiro está pagando para ele trabalhar para a gente. Essa instituição vai defender o Brasil de quê? Porque, veja, quando a gente pergunta a defesa nacional, a primeira pergunta é: vai defender contra quem? A ameaça externa, porque são funções das Forças Armadas. Não está sendo ameaça externa, porque o inimigo eles vêm aqui dentro. Aí, segundo, vai defender como? Se está subordinada a uma potência estrangeira. A gente sequer tem condições de impor nossas próprias vontades, né? Essa abstração que eles gostam de operacionalizar, chamada interesse nacional, que vem sabe Deus de onde, sequer isso eles estão em condições de impor. E eu não estou falando nem do debate de se aprofundar no que é interesse nacional, mas o interesse nacional da cabeça deles não estão em condição de impor, porque a gente não tem autonomia. Então, eu acho que essa dimensão que a gente está colocando aqui é também relevante. Eu acho que, só finalizando aqui, eu vi que a Ariel comentou do estudo que eu sei do Tricontinental e ela já achou, e aí a tese que eu defendi, no caso eu ainda não defendi, eu ainda estou escrevendo, mas quando eu defender, pode deixar que eu aviso a todos vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente teve uma atividade hoje muito forte, muito importante. É, acho que a gente vai voltar a esse tema ainda em várias outras oportunidades. A gente está avançando em algumas conversas sobre realização de processos de debate nacionais sobre o tema, sobre tanto o tema segurança quanto o tema defesa nacional. Então a gente deve voltar e acho que hoje deu-se um salto muito importante. Eu já queria deixar um agradecimento enorme à Adriana, à professora Adriana Marques, também ao Jorge, né, pelo papel todo que jogaram aqui.